Olá pessoal, tudo bem? Hoje é dia 28 de março de 2025 e hoje nesse vídeo nós vamos bater um papo sobre dependência química. A primeira questão é uma estatística que eu quero trazer para você. É uma estatística triste, que a gente não gostaria de estar falando isso, mas infelizmente o Brasil é o principal mercado de cocaína e crack do mundo. Isso de maneira proporcional à população dos outros países a que foram feitas a pesquisa. Muito bem, dependência química, como todos sabemos, é uma doença crônica, não é? Incurável, porém com controle. Veja, eu vou trazer para vocês alguns sinais que o indivíduo pode apresentar quando ele está já com a dependência ativa ou prestes a. O primeiro sinal é que ele pensa muito na substância, ele fica com pensamento na substância o dia todo. Ele tem grande motivação para ir em busca da substância. Ele tem atitudes que outrora ele não teria, não faria para buscar ou para conseguir essa substância. Ele perde também a sensibilidade ao prazer, a outras atividades, então ele deixa de fazer atividades que outrora ele fazia e que agora ele não tem mais prazer naquilo. Ele começa a funilar as suas atividades e os seus comportamentos, que é o uso da droga e socializar apenas com quem também faz o uso da substância. Outro sinal, gente, é a reatividade do paciente. Ele tem uma irritabilidade muito grande quando não consegue fazer o uso da substância, né? Então os familiares, as pessoas que ficam ao redor desse paciente começam a perceber que ele está muito irritado, que ele está muito reativo às situações do dia a dia. Mas o vício, como é que se processa, como é que se instala essa doença no cérebro da pessoa? No cérebro nós temos uma área que é chamada circuito de recompensa. O circuito de recompensa é um conjunto de neurônios de uma região do cérebro que ele é ativado sempre que nós entramos em contato com substâncias ou com alimentos ou com atividades ou comportamentos que geram prazer. Então, quando, por exemplo, a gente se alimenta, a gente libera dopamina. A dopamina sinaliza uma região que chama núcleo accumbens, ela ativa esse núcleo accumbens. Esse núcleo accumbens ele vai fazer o quê? Procurar saber qual foi a emoção, a sensação que o indivíduo sentiu quando ele teve aquele comportamento. A dopamina em si, quando é liberada, ela já sinaliza para o cérebro que algo importante e bom aconteceu. Quando o núcleo accumbens diz, olha, foi importante, foi bom e ele sentiu prazer, então esse comportamento ele fica registrado, o cérebro entende que esse comportamento ele é importante e essencial. Então ele começa a solicitar que esse comportamento seja repetido novamente. Conforme o indivíduo, então vamos supor que ele experimente uma droga, ele vai liberar a dopamina vai ativar o núcleo accumbens, que é nesse circuito do prazer. O núcleo accumbens vai como se fosse uma investigação, a emoção, qual foi a sensação que o indivíduo teve? Foi prazer? Opa, liberou dopamina, o indivíduo sentiu prazer, esse comportamento é importante, é essencial para o indivíduo. E aí registra lá para o cérebro que esse comportamento é importante e que deve ser repetido. Porém, o cérebro está sendo enganado pela droga, porque esse circuito todo funciona assim quando a gente tem comportamentos que realmente são necessários e prazerosos. Por exemplo, quando a gente se alimenta, quando tem atividade sexual, quando faz atividade esportiva, quando socializa. Então, realmente, aquela atividade é bacana, é necessária, causa prazer e causa uma emoção adequada. Então, o cérebro entende como necessária. Porém, a droga, ela causa todas essas coisas, ela causa prazer, ela libera dopamina, então registra o cérebro que ela é importante. Mas na verdade ela não é necessária e não é saudável, ou seja, o cérebro entende que sim, mas não é. Por isso que alguns cientistas dizem que a droga faz um hackeamento do cérebro, não é? Veja, então a partir do momento que o indivíduo experimentou a substância, o cérebro entendeu que aquela substância é importante, que é essencial e que ele deve repetir esse comportamento. Quando ele vai usar uma segunda vez essa substância, a dopamina já começa a ser liberada quando ele lembra da substância. E aí essa dopamina ela vai dar motivação, ela vai gerar motivação para que o indivíduo vá em busca da substância. E não é só nesse núcleo accumbens que a dopamina liberada vai agir. Ela vai agir também na região frontal do cérebro, que é essa região atrás da testa, que é a região onde ajuda o indivíduo a tomar decisões. E esse indivíduo então vai ter dificuldade, mesmo sabendo que a droga faz mal, mesmo sabendo que aqueles comportamentos não são adequados, ele vai ter dificuldade de parar o uso ou de se organizar para
parar o uso da substância. Então a gente fala, o paciente não quer parar, realmente fica muito difícil. Conforme ele vai fazendo uso repetitivamente, a função do lobo frontal ela vai diminuindo, a cognição vai diminuir. Então mudar essa cognição, mudar as escolhas, fica ainda mais complicado. Além do cérebro entender que aquele comportamento, que aquela substância é essencial, a gente tem um outro problema. O cérebro associa também o contexto onde foi usada aquela substância. Então, com qual pessoa usou, em que lugar, qual cheiro tinha, tudo isso fica dentro de uma memória dentro do cérebro. Então, por exemplo, o paciente usou em tal lugar na rua. Quando ele passar ali, o cérebro vai solicitar a repetição do comportamento. Por isso que existem as recaídas, por isso que o paciente para, depois volta, porque realmente é difícil. Então precisa de tratamento medicamentoso para ajudar a passar a fissura, tratamento psicoterápico para ver quais são os gatilhos que levam ele a buscar a substância. Então não é uma questão de caráter, é uma questão de doença que precisa ser tratada e não é fácil para o paciente. Se expressa através do comportamento? Sim, é uma doença que se expressa através do comportamento. Outra questão que a gente precisa abordar, que assim, a maioria dos dependentes químicos normalmente tem uma doença psiquiátrica de base. Sim, tratar a doença de base fica mais fácil para você tirar o indivíduo daquela situação que é a dependência química. Qualquer dúvida que vocês tenham, deixa aí nos comentários que eu respondo a vocês. Um abraço, até a próxima.